Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 18 de novembro. Chegando já aí o final de novembro. Aí já pertinho de inauguração de Copa do Mundo. Daqui um pouquinho o ano já foi embora, né? Enfim, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, sempre procurando trazer assuntos que entendo que sejam do interesse da nossa região. E passadas as eleições gerais de 2022, o próximo foco, claro, serão as eleições municipais de 2024. E quem acompanha regularmente o Pensando no Friboi sabe que tem um hábito de tratar muito de perto e de forma intensa as nossas eleições municipais, não é? Sendo assim, está na hora de eu retornar com um tema rotineiro no programa e que antecede essas eleições. Você pode falar, puxa vida, mas deve matar muito cedo. Daqui um bocadinho nós estaremos votando para prefeito, assim que Deus me permita, né? E a todos vocês. É o famoso programa Por Onde Anda. Por Onde Anda é um programa que eu faço, onde eu convido um personagem político da vida friburguense, que já teve cargo eletivo, né, já foi votado, já exerceu o cargo, né, e por uma razão ou outra, momentaneamente está fora de mandato. Tá? E esse retorno, eu sempre procuro um personagem importante dessa política friburguense. E é o que estou fazendo hoje. Estou inaugurando a retomada do retorno do Por Onde Anda, né? Nós teremos certamente até aí as eleições, outros programas na base do Por Onde Anda. E quem está comigo esta noite, está reinaugurando o Por Onde Anda, é o ex-presidente da Câmara Municipal, Márcio Damasio, tá bom? Ele já está, até nós estávamos fazendo a conta, já tem quase 3 anos que ele não vem ao programa, nós tivemos um período de pandemia, depois veio as eleições, e eu costumo dar um tempo. Aqueles que concorreram e não se elegeram, eu dou um tempo para ele refletir, né, rever digamos, com a distância do tempo, né, sobre o passado dele, como é que ele anda, enfim. Essa conversa hoje nossa será com o Márcio Damasio. Mas antes, eu tenho aqueles recados primeiros. E eu tenho uma frase, né, aquela frase que era no o final do programa, né, já há 3 programas, atendendo aí a pedido de telespectadores e telespectadoras, eu estou começando logo no início, né? Eles acharam que eu deixava para o final, muita gente aí já estava desligando, então a frase agora está sendo logo no início. E a frase de hoje é uma que é muito fácil de ser entendida, né? Eu desconheço o autor dessa frase, mas reconheço que ele foi muito feliz. A frase diz o seguinte: a diferença entre um ladrão e um político corrupto é que o primeiro não foi eleito por ninguém. A diferença entre um ladrão e um político corrupto é que o primeiro não foi eleito por ninguém. E o político, para ser corrupto, ele tem que ser eleito por alguém, né? Então é isso. A frase é bem explicativa, né? Vamos agora ao convite que eu estou fazendo em nome da Maibi Caristiato Frossar, que é presidente lá da Casa Madre Roselli. O convite é para vocês participarem de uma ação entre amigos com o objetivo de arrecadar fundo destinado à continuidade das obras de reforma daquela conceituada instituição que está há 70 anos aqui em Nova Friburgo, garantindo proteção social a meninas de famílias de baixa renda. Claro, sendo um dos exemplos da Nova Friburgo que vem dando certo, né? Eu não sei se os detalhes estão aí, os dados da rifa estão passando aí no pé do gerador de caracteres. Eu não sei se você encontrou o livro eu não sei se o Marconi encontrou lá no arquivo, está aí. O que serão sorteados? Esse livro do Pelé, Pelé 70, foi um livro editado sobre o Pelé lá nos anos 70, ou seja, já está perto de 50 anos já, né? Logo após a Copa do Mundo de 70, né? É um livro que eu sou um dos concorrentes, porque qualquer coisa que se escreva sobre Pelé é interessante, né? E o outro é uma camisa original da seleção feminina de futebol brasileiro, né? Por sinal, jogou essa semana. O futebol feminino está crescendo cada vez mais e é importante que cresça. Então, quem quiser, os dados para comprar a rifa, né, estão aí lá no rodapé aí, no gerador de caracteres, né? É só entrar em contato, fazer o Pix e entrar em contato com a Maibi através do WhatsApp que vocês estão vendo por aí no rodapé, né? Também está aí, tem um barulho que vocês estão ouvindo aí, tem alguém mexendo aí em cima em alguma coisa aí. Tem sempre, é
gente grava no final da tarde, tem sempre um vizinho, às vezes, importunando a gente. Mas eu vou fazer o quê? É assim mesmo, né? Então, vocês desculpem esse inoportuno vizinho que está fazendo barulho aí. A outra questão que eu peço também, eu pedi ao Marcolino para colocar, eu fiz um programa há cerca de 3 semanas sobre como emagrecer de forma saudável, né? Esteve comigo aqui a Sabrina Schuller, ela é mentora, tá? De um projeto muito interessante. E se vocês quiserem saber, algumas pessoas me ligaram querendo saber como entra em contato com ela. Então também está aí na telinha, né? Os dados para quem quiser entrar em contato para ter um emagrecimento saudável, né? Entra em contato aí com a Sabrina Schuller, né? Ele vai ficar passando aí ao longo do programa, pediu ao Marcolino para de vez em quando colocar esses dados, né? Então vocês terão tempo de pegar o Instagram dela, né? E o WhatsApp dela, tá bom? Vale a pena. Ela, sem fazer aquelas dietas tipo morrer de fome, né? Mas, digamos, trabalhando a mente, ela conseguiu perder cerca de 40 quilos. É muito interessante. Entra no Instagram dela que vocês vão ver como é que é interessante. Tá bom? Marcolinho, agora eu vou pedir para você trocar. Vamos agora falar sobre a pílula de trânsito, tá? Que é uma iniciativa também que eu me comprometi com o Coronel Celso Novaes, que a gente ia transformar o Pensando Nova Friburgo de forma educativa, né? Porque as meios de comunicação não falam muito sobre trânsito, né? E hoje a pílula educativa é sobre como se estaciona uma motocicleta. Modéstia, estacionar uma motocicleta é fácil, mas será que todo mundo está estacionando na forma que o Código de Trânsito Brasileiro determina? Ou seja, ele está estacionando de uma forma que ele não vai ser multado? Eu tenho certeza que não. Basta você andar aqui mesmo perto da TV Zoom, tem um monte de motos estacionadas regularmente. Infelizmente, a nossa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana finge que não vê, sei lá, e deixa essa bagunça, né? Mas está aí no gerador de caracteres. O que diz o artigo 48 no seu parágrafo 2º? O estacionamento de veículos motorizados de 2 rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, ao meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Ou seja, a forma correta de se estacionar uma moto é perpendicular ao meio-fio. A gente vê muita gente estacionando aí paralelo ao meio-fio ou naquele formato espinha de peixe, né, transversal. Todos os dois estão errados. Todos os 2 métodos estão sujeitos à multa, tá certo? Então, é isso que manda o Código de Trânsito Brasileiro. Ao menos que a autoridade do trânsito autorize outra forma de estacionar, é somente de forma perpendicular. Como o Marcolinho vai ficar passando esse gerador de caracteres ao longo do programa, eu vou pedir para ele mostrar uma foto que eu tirei lá no bairro Ipericê, tá vendo? Essa moto está estacionada corretamente. Tá junto, vocês estão vendo, tem um carro, ela está ao lado de um carro, está estacionada junto ao meio-fio e de forma perpendicular ao meio-fio. É assim que se estaciona. Qualquer outro jeito de estacionar está errado. Então, vocês vão vendo aí, ao longo do programa, esse caractere vai continuar rodando. Todos os 3 caracteres que eu pedi ao Marcolinho, de vez em quando ele vai colocar, tá bom? Isso posto, vamos agora ao programa da noite, retornando com o que eu chamo Por Onde Anda, né? E o Por Onde Anda dessa noite, reinaugurando o Por Onde Anda, é o Márcio Damasio. Foi vereador por 2 mandatos e cumpriu um 3º como suplente, né? E foi presidente da Câmara Municipal, se eu não me engano, por 2 mandatos, por 2 legislaturas, né? 2 biênios. 2 biênios, ou seja, 4 anos, né? Márcio, obrigado. Há 3 anos quase que você não vinha aqui, já estava com saudade. Modesto, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Eu quero iniciar agradecendo a sua pessoa, toda a equipe aqui da TV Zoom, que sempre abre espaço aqui para que a gente possa estar vindo aqui fazendo esse bate-papo, né, falando um pouco aí da nossa trajetória. Mesmo eu hoje estando fora, estando sem mandato, você me dá essa oportunidade de estar aqui, né, conversando com você e falando aí para a população de Nova Friburgo. A gente esteve aqui por várias vezes, né, em vários programas e tivemos a oportunidade de estar exercendo aí 3 mandatos de vereador na cidade, né. Tive presidente da Câmara durante 2 biênios, né, 4 anos como presidente da Câmara. E
por eventual situação, na última eleição eu não fui eleito, né? E fiquei fora, mas refrescando aí um pouco um período, né? Bacana para a gente também refletir muita coisa e ficando um pouco fora também, cuidando um pouco mais, né, da minha vida, da família, mais próximo da família e dando assim um tempo para refrescar um pouco da política. Mas a gente fica por fora só acompanhando, né, nos bastidores. É com a experiência, né? Mas você é uma pessoa bem conhecida, né? Até porque você foi presidente da nossa Casa Legislativa. Mas eu acredito que seja oportuno você fazer uma retrospectiva da sua carreira política. Para esse pessoal, tem 3 anos, tem muita gente que está assistindo, pensando novamente, alguns talvez, Márcio Damasio, assim, fala um pouquinho dessa sua, como é que foi a sua carreira política, como é que foram essas... Modesto, eu vim, né, tive a oportunidade de vir candidato a primeira vez em 2008. Em 2008 eu fiquei primeiro suplente, assumi logo em seguida o mandato, exerci o mandato em 2008, depois eu fui reeleito em 2012, né, quando iniciei em janeiro de 2013 como presidente da Câmara. E aí cumpri os 4 anos, fui reeleito novamente, né, em 2016 e fiquei na vereança até 2020. E durante esse período eu tenho certeza que cumpri com as minhas obrigações como parlamentar nessa cidade. Para mim foi uma honra muito grande, né? Eu tive a satisfação e o prazer de estar exercendo a função de um parlamentar, que é fiscalizar o executivo, né? Cumprir com as minhas obrigações ali como gestor da Câmara, o período que fui, né? Tive as minhas contas todas aprovadas, né? E fiz aquilo que foi me incumbido a fazer. Eu tenho certeza que deixei aí um legado no legislativo da nossa cidade, né? A minha vida, eu sou produtor rural, sou agricultor, né? Moro lá em Salinas, no mesmo lugar a vida inteira, nunca mudei de lugar, né? E nesse momento eu sempre cuidando da minha vida, né? Tocando ali o meu sítio, meus negócios, né? E na política a gente atua nos bastidores, né? Nunca deixei, porque está na veia, né, Modesto? Está no sangue aquela vontade da gente estar participando, estar se envolvendo, né? Então hoje eu fico observando todo o andamento, né, tanto do poder legislativo na nossa cidade, quanto do poder executivo, né? E a gente de fora, parece que tem hora que você consegue até detectar melhor determinadas situações, né? É diferente de quando você está envolvido diretamente. Isso, você sabe que eu tive uma ligação muito forte com o doutor Heródoto, né? E ele, campanhas eleitorais dele, ele costumava me enfiar nas campanhas deles. E uma das coisas que ele gostava que eu fizesse era ficar observando o desenrolar da campanha dele como se fosse de fora, para você enxergar o que estava acontecendo nas coisas. Quando você está com a cabeça ali dentro, você não vê muita coisa, não. Porque você fica focado ali no exercício do seu mandato, né? E tem as demandas que sobrevêm a você, então você fica focado naquilo ali. Uma vez você fora do mandato, você passa a observar as coisas de um outro ângulo, né? E aí você começa também ver até onde que a gente já errou e que aonde aquela pessoa que está exercendo o mandato naquele momento está errando, né? Poderia mudar, né? E isso tudo, eu acho que para mim também, esse momento de eu estar fora de um mandato eletivo, para mim foi bom. Foi bom para mim dar uma refletida em muitas coisas, né? E observar também de fora, né, um pouco como é que é a situação. Você teve, digamos, se eu analisar, você teve praticamente 10 anos de mandato, né? Tive um pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos, ou seja, é um tempo, né? É um tempo. O que você destacaria, quais foram as grandes contribuições que você acredita que conseguiu para Nova Friburgo, hein? Modesto, você sabe muito bem que eu sempre gosto de deixar isso bem claro, né? Poder legislativo, você não tem poder de execução. Ou seja, a caneta sua não tem tinta. Não tem tinta. Isso confunde muito a população. Quando você ganha uma eleição para vereador, as pessoas normalmente elas te depositam uma confiança na expectativa que normalmente você tem um teu reduto eleitoral, o bairro onde você mora, a localidade onde você mora, as pessoas mais próximas, elas depositam em você uma confiança como que você vai resolver inúmeros problemas existentes naquela localidade. Só que, na verdade, isso não acontece. Não acontece porque você não tem poder de execução. E aí,
eu, Modesto, procurei atuar durante os meus mandatos, eu procurei atuar sempre com parceria, porque se eu tinha que resolver alguma coisa dentro da comunidade ou até na própria cidade, eu precisava de buscar de quem era de direito, Poder Executivo, né? Buscar parceria com deputados para poder estar trazendo recursos para a cidade, porque você sabe muito bem que o recurso próprio da cidade, muitas vezes, para desenvolver, né, uma boa ação dentro da cidade, às vezes não existe, mas você tem como buscar parcerias. Os deputados federais sempre são aqueles que estão prontos para colocar emendas na cidade e, sendo bem trabalhadas, isso traz frutos, traz retorno para a nossa população. E eu sempre procurei fazer isso da melhor forma possível. Então, nos meus mandatos, eu procurava sempre o prefeito, né, quando passei por vários prefeitos, eu como vereador, mas teve inúmeros prefeitos, né, durante esses 3 mandatos meus de vereador, eu sempre estava buscando o prefeito para que trouxesse melhorias, né, asfaltamento, construção de escola, né, torre de celular. Foi uma luta muito grande para me levar uma torre de celular lá para a nossa região. Essa eu acompanhei você de perto. Você acompanhou de perto, e hoje eu tenho um sinal maravilhoso lá de telefonia, né? Essa foi uma luta sua. Uma luta muito grande. Nós tivemos essa conquista. Ginásio, poliesportivo, essas coisas tudo, porque às vezes o município não tinha recurso. Eu chegava para o prefeito e ele falava: Márcio, a vontade é boa de fazer, mas eu não tenho recurso para fazer. E eu ia atrás dos meus parceiros, deputados, e sempre consegui, né? Um dos deputados federais que muito ajudou a nossa cidade, que é um parceiro aqui, é o deputado Sóstenes Cavalcante, deputado federal que sempre esteve aqui do nosso lado, sempre ajudando, é um parceiro meu, um amigo, e eu sempre tive esse tipo de parceria. Então eu vejo hoje que, muitas das vezes, o vereador ele tem aquele ânimo, né, de subir numa tribuna, às vezes criticar muito o poder executivo, bate no prefeito, critica os secretários, né, mas no fundo ele não contribui para solucionar os problemas, né. Então é muito diferente quem está lá no legislativo para quem está no executivo. E você no legislativo, você não tem, se você não tiver parceria com o executivo, você vai ficar ali na estaca zero aos olhos da população. Porque a população quer você, não quer saber de onde vem. Ela quer mais você como despachante. A Exatamente. verdade é que grande parte da população não compreende que a função do vereador, né, a função principal, porque ele foi eleito, é para fiscalizar os atos do executivo e votar. Mas a gente sabe que, ainda mais se ele for ligado a um determinado reduto eleitoral e ali concentrou os votos dele, se ele não conseguir levar serviços e obras para lá, dificilmente ele é reeleito, né? Exatamente. Aí você fala com razão. A gente vê até, tá vendo isso aí, tem vereadores que são de redutos e resolvem ficar batendo no prefeito o tempo todo. O que esse pessoal vai conseguir? Muito difícil. Então aí eu não sei, sempre eu pensei dessa forma. Eu não sei se agi corretamente, né, mas pelo menos eu procurava dar retorno daquilo que me incumbiam, né. Preciso de melhoria nas estradas, olha, isso não é função minha, mas eu vou procurar o prefeito, vou procurar o secretário da pasta para resolver, né. Preciso de melhoria na iluminação, não é função minha, mas eu vou procurar quem é de direito para poder estar solucionando esse problema. E assim eu agi durante aqui os meus mandatos, né. E lógico, chegou o momento que eu vim para uma reeleição e não fui reeleito, né. Tem vários fatores na questão da não reeleição. Você pode até me perguntar: pô, mas por que você não ganhou a eleição? Isso aí nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Beleza. Então é dessa forma que a gente veio trabalhando e atuando na cidade, né, e eu me sinto muito feliz e honrado de ter participado, né. Fui vereador dos 200 anos da cidade. Que não é pouca coisa, né? Exatamente. Então ficou marcado aqui na minha história, né. Fiquei esse período, tenho certeza que deixei um legado aí durante esse tempo, né. E ainda não estou fora da política, né. A gente vai estar se envolvendo aí com certeza. Marcolinho, está na hora do intervalo? Tá, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, com o retorno do Por Onde Anda, hoje conversando com o Márcio Damasio,
fazendo uma retrospectiva do trabalho dele. Agora vamos caminhar um pouquinho mais, né? Vamos dar um pouquinho mais, tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Yokio Sushi, delivery de culinária japonesa. O Yokio Sushi tem promoção variada durante a semana. 98166482, mencione o cupom ZOOM10 e ganhe 10% de desconto. Yokio Sushi, o seu melhor delivery de culinária japonesa. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Black Friday de Negociações Energisa. A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia. Por isso, pensando em te apoiar, preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas. Até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. Para negociar, é só falar com a Gisa pelo site gisa.energisa.com.br. Energisa. Transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Estamos retornando, conversando hoje com o Márcio Damasio. Agora, Márcio, vamos fazer... Você até começou a falar, mas vamos fazer um retrospecto do seu resultado nas urnas. Eu encontrei o seguinte, você me corrige se eu estiver errado. Em 2008, você obteve 1.296 votos, ficando na primeira suplência na coligação PSL-PP, e depois você assumiu. Exatamente. Até porque, eu não lembro, mas eu acho que o Serginho era da coligação, depois ele foi ser prefeito. O Serginho era do PP, ele foi ser prefeito da cidade. Aí você não foi suplente, você se tornou vereador. Eu tornei vereador, eu assumi definitivamente o mandato. Então você em 2008, você teve um período que você não foi suplente, você foi vereador mesmo. E eu tive a oportunidade de estar nesse mandato numa Câmara com 12 vereadores. Com 12 vereadores, isso aí. 12 vereadores. Não foi uma Câmara de 21 vereadores, não. Era uma Câmara Nesse de primeiro 12. mandato meu, eu participei da Câmara com 12 vereadores. Que era muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Apesar que era uma Câmara mais fácil de lidar, né? 12 vereadores, era muito mais tranquilo ali a questão das sessões, da organização dos trabalhos. Né? Com 12 é muito mais fácil que o 21. Né? Muito mais fácil. Você foi presidente de 21, você sabe a dificuldade que você encontrou. Aí logo no mandato seguinte, né, eu já participei da Câmara com 21, fui eleito na Câmara com 21. Se não me falha a memória, eu tive 2.453 votos. Isso, você teve 2.453 votos em 2012. 2012, né? Fui o segundo mais votado. Foi o segundo mais votado. No final, você foi o segundo mais votado em 2 eleições seguidas. 2 eleições seguidas, exatamente. Em 2016, você teve 2.026 votos. Exatamente. E foi o segundo mais votado. Aí, depois disso aí, em 2018, numa intermediária aí, eu concorri também uma eleição para deputado.
E você foi bem votado. 13.407 votos. Né? E aí, Modesto, chegou a eleição de 2020. Aí vamos lá, eu queria... Você teve 870 votos. 870 votos. Né? Aí que eu pergunto a você, ao que você... A gente teve um fator em 2020 que eu entendo. Nós tivemos o dobro de candidatos. Exatamente. Mas, de qualquer forma, você não chegou nem à metade dos votos. Você atribuiu que... Eu vou te dizer o seguinte, primeiro fator, você sabe que a gente vem numa trajetória política, você começa a ter desgastes. É aquilo que eu estou te falando, as pessoas depositam uma esperança em você e depois começa a ver que aquilo não acontece. Né? Pode ter sido um desgaste político que eu venha tido, mas a questão também é o seguinte, eu venho de um reduto, né, lá do 3º distrito, que sempre a minha maior votação, eu saía de lá com uma votação bem expressiva. Apesar de que, do meu 2º mandato, né, para frente, eu sempre obtive voto em toda a cidade. Todos os bairros, tinha voto em todos os lugares. Né, a gente sempre teve eleitores, e eu agradeço muito as pessoas que sempre confiaram voto em mim. E, Modesto, com o aumento de candidatos, porque foi a primeira eleição que a gente concorreu sem ter coligação partidária. Né? Então, você imagina que aqui uma coligação, uma chapa completa, a gente precisaria de ter 32 candidatos para compor uma chapa completa. E nas eleições anteriores, normalmente a gente coligava aí 3, 4, até 5 partidos numa coligação e você fazia esse número de 32 candidatos. Nessa eleição de 2020, não teve coligação. Então, todos os partidos que pretendiam concorrer e concorreram às eleições lutaram para ter as suas nominatas completas, porque você tinha que ter a nominata completa, senão você não conseguia concorrer. E com isso nós tivemos aí um aumento de candidatos enorme. Eu, por exemplo, ao redor da minha casa, coisa que nunca teve, nós tínhamos 8 candidatos, vizinhos meus, até parentes, veio candidatos. Que votavam em você? Pessoas que eram meus eleitores vieram candidatos. Por quê? Os presidentes de partidos começaram a correr atrás de candidatos e você sabe muito bem que, infelizmente, né, o camarada, quando ele quer montar uma nominata de partido, ele é presidente de partido, ele vende uma ilusão para as pessoas. E ele chega para a pessoa e fala assim, ó, meu amigo, você aqui da região, rapaz, eu já fiz uma pesquisa, um levantamento aqui sobre a tua vida, você é um cara que é muito querido aqui dentro da região, daqui dentro do seu bairro, você tem condição de vir candidato, você vem porque você vai ganhar, aqui nesse partido você tem uma chance disso, uma chance daquilo, e vende uma ilusão para o cara, para a pessoa, e a pessoa fala, cara, eu não vou votar em fulano, eu vou vir candidato, que eu vou ganhar a eleição. E isso aconteceu não só comigo, com inúmeras pessoas. E se você pegar, Modesto, a média da votação, a minha votação, não foi só eu que caí a votação, não. Não, de um modo geral. De um modo geral. Tanto é que a mais votada não teve 2.000 votos. Não teve 2.000 votos. Né? Nas outras eleições, sempre você tinha 3, 4, 5 candidatos acima de 2.000 votos. Nessa eleição, ninguém chegou a ter 2.000 votos. E a média dos vereadores que foram eleitos foram de 1.000 até para baixo de 1.000, até porque é o seguinte, se você pegar o relatório aí dos vereadores eleitos hoje na Câmara, se eu não me engano, deve de ter 12 ou 13 vereadores lá eleitos com menos votos do que eu tive. Né? Mas é o quê? É a eleição que a gente participa, o nosso sistema eleitoral é o sistema de proporcionalidade. Então, cada partido, ele, naquele desenho ali, ele tem a sua vaga, né? Ele tem um direito ali a uma vaga. E o partido que eu concorri, nós achávamos que a gente ia conseguir eleger 2 vereadores, né, e, na verdade, não elegeu 2. Elegeu um vereador, né, uma vereadora no partido, e eu fiquei como primeiro suplente. Tranquilo, isso faz parte parte do jogo, né? Parte do jogo. Né? Você conhecia a regra? Eu sempre costumo dizer, Modesto, eleição, eu fico vendo hoje o país vivendo um momento conturbadíssimo, né, com relação à eleição presidencial. E eu costumo dizer, a gente que concorre a uma eleição, você entra com 2 pensamentos. Ou você ganha ou perde. Você está eleito ou não eleito. E eu, nessa eleição, eu entrei e não fui eleito. Né? Sem problema algum.
tive a minha oportunidade e estamos aí. Se lá na frente eu tiver chance novamente de concorrer a uma eleição, com certeza eu vou concorrer. Já acredito que, não sei se para vereador eu concorrerei mais. Deixa eu te falar uma coisa, sem entrar nas últimas eleições, mas você deixou o mandato no dia 31 de dezembro de 2020. Exatamente. Nós estamos no 18 de novembro de 2022, tem quase 2 anos. Praticamente 2 anos Você já. falou que você cuidou da sua vida pessoal, da sua vida empresarial, você é um empresário, é um produtor rural importante no nosso município, a gente sabe. Você não gosta de dizer, mas eu posso dizer para você. Eu sei que você é um produtor importante do município. Eu não sei se você ainda continua fornecendo para grandes empresas como você fornecia no passado. Não com tanto volume, né, mas eu ainda continuo produzindo, né, o meu sítio, e não só a questão de hortigranjeiro, mas eu tenho também uma criação de gado. Né? Você cria gado também? Eu tenho né? criação de gado também, né, e, assim, em pequena quantidade, né, Modesto, porque fui criado nisso ali. Né, nasci dentro de uma região, é uma região produtiva, região do 3º Distrito, e minha vida, minha família é pautada na questão da pecuária e da agricultura. Então, é coisa que eu nunca deixei de vir. A questão da vereança, a questão da minha estadia na política vamos dizer assim, um momento que eu sempre digo, você está dentro de uma localidade que você começa a ver inúmeras demandas e você começa a se envolver para tentar resolver. Né? E essa foi a minha questão de eu estar na vereança, né? Mas eu nunca perdi a minha raiz, porque que aquilo foi ali... ser produtor rural Exatamente. Aquilo ali é minha vida. Eu não, aquilo ali eu só vou deixar... E você não esconde isso. É só olhar a tua foto no WhatsApp. Você no tá meu perfil ali, eu estou lá lá de chapéu. Né? Eu nunca escondi. Sempre que tive nas minhas entrevistas aqui, né, as pessoas às vezes... esconde o que ele é. Não. Nunca escondi o que eu sou. Isso é uma grande bobagem, né? Bobagem. A nossa vida aqui é o que vale. Antes de você entrar na política, você era o Márcio Damasio. Exatamente. Agora, você, nesse período, sem entrar na última eleição, que a gente vai falar dela já já, mas você exerceu alguma atividade política na região, por exemplo, você sabe disso. Você, como você mesmo disse, que quando você entrou porque começou a ver uma demanda aqui, uma demanda ali, procurado por um vizinho, procurado por outro, alguém te pede uma coisa. Você, nesse período que você está fora, isso continua acontecendo? Você teve uma atividade política, mesmo que fosse, não política partidária, mas digamos de atendimento, de ver demanda, isso de lutar? Isso aí a gente nunca para de estar envolvido com as pessoas, né? Porque, e interessante, Modesto, que tem pessoas que parece que... pensa até que a gente não perdeu a eleição. As pessoas te encontram, ô vereador e tal, aqui, pô, será que você tem como me ajudar lá? Estou com problema lá na minha rua, estou com uma iluminação apagada, né? Tem problema na escola. As pessoas ainda me procuram nessa questão. Aí eu sempre digo, olha, gente, você sabe, mas eu estou fora do mandato. Se eu puder ter um caminho para tentar resolver as coisas, lógico que vou fazer. Mas isso que eu pergunto, você faz isso ou você fala assim, não, eu estou sem mandato, minha gente, vai procurar o Papa? Sempre procuro estar aquele lado do ser humano de querer resolver as coisas, Modesto, isso está no sangue. Está no sangue, eu nunca fui uma pessoa que viria as costas para ninguém. Né? Sempre tratei todo mundo da mesma maneira, uma coisa só. Então, o mandato era um braço. Era uma ferramenta que eu tinha para estar me envolvendo mais. Né? Sem mandato, você tem o braço curto. Não posso me envolver, né? Mas, graças a Deus, eu tenho bom relacionamento em todos os departamentos. Isso que eu ia falar, você tem bom relacionamento. Você é uma pessoa que sempre teve um bom relacionamento. E nessa hora, os pessoal tem sido parceiro seu? Modesto, você sabe que mandato é mandato. Eu sei. Você tem mandato... Você tem mandato, as pessoas estão ao teu redor. A verdade é essa. Sem mandato, as pessoas te olham um pouco, vamos dizer assim, diferente. Né? É diferente você sem mandato. É bananeira que já deu caixa. Exatamente. Mas, Modesto, eu tenho que dizer a verdade, por onde eu passei, eu sempre deixei portas abertas. Né? Eu fui presidente da Câmara, fui vereador, hoje eu chego na Câmara Municipal, por exemplo, todos os funcionários da Câmara me tratam com o maior carinho. Me tratam com o maior carinho, com maior educação, eu não tenho que reclamar disso. Né? Prefeitura, por onde eu preciso passar, por onde eu andar, eu não tenho problema com ninguém.
né? Eu deixei portas abertas. Eu vejo as pessoas, às vezes, alguns parlamentares que, enquanto no mandato, ele briga tanto, que o dia que ele perder a eleição ou que ele estiver fora do mandato, ele vai ver que todas as portas se fecham para ele. Vira um pária, né? Exatamente. No meu caso, não. Eu tenho bom relacionamento em todos os setores, em todos os departamentos públicos, não posso reclamar disso. As pessoas me atendem, as pessoas do governo sempre me atendem, aquilo que eu posso estar fazendo pedido, eu faço pedido da mesma maneira, as pessoas sempre estão de braços abertos para me atender. Agora sim, você nas últimas eleições, você mesmo disse, você falou algo aí que eu sei, porque eu já passei por isso, né? Quando chega a eleição, esse negócio de vereador, Modesto, você tem muita chance, você tem um programa que quer ser. Eu falei, não, vocês estão enganados. O fato de ter um programa de televisão não quer dizer que eu tenha voto, não. Vocês podem enganar outro, para mim não. Eu sei que eu tenho credibilidade, mas isso não quer dizer que é voto. O voto tem que ser muito mais, né? Então eu conheço essa história, né? Vem eleição, fica com esse presidente de partido com essa conversinha no ouvido. Mas tem muita gente que cai porque quer também, né? Cai porque quer. Na verdade, Modesto, eu sem citar nomes, mas eu vou aqui dar exemplo. Na eleição passada de vereador, uma pessoa bem próxima a mim, né, as pessoas de um partido aqui procurou ele chegou lá e falou, olha, você é isso, você é aquilo, você tem uma grande chance. Nós viemos aqui na região, fizemos uma pesquisa. E outra conversa fiada, né? Não consegue, fizemos uma pesquisa e seu nome apareceu lá em cima na pesquisa. Você é um líder aqui e tal, encher a bola do camarada para ele vir candidato. No final das contas, ele não teve nem 100 votos. Não, entendeu? Só que, Modesto, tipo assim, é os 50 de um, é os 30 de outro, é os 100 de outro, que acaba no fim, pessoas da família do candidato chegaram para mim e falaram, Márcio, olha só, eu sei que fulano não tem chance nenhuma, mas não vai aparecer voto para ele ali na urna se a gente não votar, se a família não der apoio. Então, dessa vez, nós não vamos poder te ajudar. Eu sei disso, conheço essa história. E aí aquilo vai, vamos dizer assim, dividindo, né? E você... Pinguinho aqui, outro pinguinho ali. Mas enfim, isso faz parte, Modesto. Todo mundo, né? Jogo. Nós estamos numa democracia onde todo mundo tem o direito de ser candidato. E é bom que a pessoa venha. Eu fui uma pessoa, Modesto, que durante esse período, eu vejo muitas pessoas, quando chega na época de eleição, procurando. Às vezes o cara está lá com o nome para ser candidato e o cara procura ele, faz 1000 oferecimentos para tirar ele da candidatura, para arrastar ele para o lado para apoiar. Eu nunca fiz isso, Modesto. Eu sempre... Quando as pessoas diziam que ia ser candidato, eu falei, olha, incentivava o cara a ser. Porque às vezes as pessoas têm um sonho. E você não pode tentar interromper o sonho de uma pessoa. Isso é uma coisa que você falou, eu concordo. Nunca se lute para tirar um sonho de alguém. Não, sabe por quê? Deixa ele sonhar. Se o sonho vai se tornar realidade, é outra história. Mas ele tem direito de sonhar. Porque comigo, Modesto, quando eu vim candidato pela primeira vez, eu tinha um sonho de ser vereador. Eu tinha aquele desejo de ser vereador. E quando eu botei o meu nome, se você imaginar o que as pessoas me procuraram, de pessoas que tinham interesse, já estava na vereança e me procuraram, me fazendo proposta para que eu não viesse candidato, não vem, você não tem chance, cara, fica comigo que eu tenho chance e vou ganhar a eleição. E eu dizia, olha só, se eu tenho chance ou eu não tenho, quem vai dizer isso é o povo. As urnas que vão dizer. Aí vim candidato e consegui chegar àquilo que eu tinha vontade de conseguir. Então eu jamais... 2 vezes você teve mais de 2.000 votos, exatamente. Não é pouca coisa. São muito votos, né? Então eu jamais fiz isso e não faço. Tem uma pessoa que quer ser candidato, deixa ele ser candidato. Ele tem que testar ali. Desde que ele cumpra as regras do jogo. Exatamente. Né? Tá dentro da lei? Tá, então que seja. Dentro da lei, a campanha é uma campanha... Agora, essas campanhas curtas, né, que a gente faz a campanha e participa e vai ser votado. Agora, nessas últimas eleições, você participou de alguma forma? Participou, qual foi a avaliação do seu trabalho? Como é que foi? Então, Modesto, nessa eleição de 2022, que foi a eleição de deputado estadual, deputado federal, né, eu tive inúmeras propostas para estar concorrendo uma vaga de deputado estadual, até mesmo de deputado federal. Os partidos me procuravam, presidente de partido, com a mesma história. Né? Com a mesma história que eu já estou cansado de ver isso. Mesma ladainha. Com a mesma ladainha, né, que eu já estou cansado de ver isso. As pessoas me procuravam. Márcio, você tem chance, você vem para o meu partido, você vem aqui porque aqui tem uma nominata que vai eleger com tantos votos. Mas eu já sei da situação. Então, eu não optei por não concorrer à eleição, até porque eu tinha um compromisso, uma parceria com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que me convidou
para que eu pudesse estar participando na coordenação da campanha dele a nível de Estado. Então, durante o período, Modesto, das eleições, os 45 dias, eu fiquei envolvido na coordenação da campanha do deputado Sóstenes Cavalcante, junto com o deputado estadual Samuel Malafaia. Então, me envolvi com esses dois deputados, todos os dois foram reeleitos, né? E são parceiros aqui da cidade, pessoas que eu tenho acesso diretamente com eles, a todo momento, contato de todo momento para a gente estar. Inclusive, estou tentando construir aqui um caminho para que possa estar ajudando o município através desses deputados. Ou seja, mas qual a avaliação? Você foi reeleito, mas você acredita que você teve um papel fundamental aqui na região? Como é que foi a votação deles? Na verdade, Modesto, eu não fiz campanha. Você não fez campanha, você trabalhou diretamente? Eu trabalhei na parte administrativa da campanha, né, e organizando a campanha em todo o estado. Então, isso me deu uma abertura muito grande também, até porque eu consegui fazer contato praticamente nos 92 municípios do estado, né, com inúmeras pessoas, com inúmeras lideranças que estavam envolvidas na campanha, né, e eu, como coordenador, eu que estava ali em contato diretamente com essas pessoas. Isso me abriu um leque muito grande, né, eu tive uma experiência muito grande, vamos dizer assim, de uma campanha que eu sempre acostumado a fazer uma campanha dentro do município, e eu fui participar de uma campanha de um deputado federal, deputado estadual, que você percorre todo o estado. Né? Até porque eles têm potencial grande, né? Exatamente. Né? Então, isso para mim foi um ganho muito grande, foi uma experiência muito bacana, né? Conheci inúmeras pessoas que eu ainda não tinha contato, né? E isso, vamos dizer assim, abriu um leque, uma visão muito ampla, né? Para inúmeras coisas futuras. Ou seja, no fundo foi um grande treinamento para você. Sem dúvida. Então, são porque oportunidades. Você não simplesmente foi um cabo eleitoral, você teve uma função de gestão, né? Isso exatamente. Isso é uma escola, né? E aí, Modesto, são são oportunidades que surgem na nossa vida que você tem que abraçar. A gente que está envolvido diretamente ou indiretamente na vida pública, você tem essas oportunidades e que você tem que abraçar e não desperdiçar o momento. Né? É aquele ditado, né? O cavalo passou encilhado, monta, né? Exatamente. Então, a gente tem que... Por sinal, você gosta também de cavalo, você gosta? Gosto. É um hobby que eu tenho, né? Eu gosto demais de animais, então, gosto sim. E são pessoas, Modesto, que eu sempre costumo dizer, você apoiando, estando do lado de gente boa, atrai coisa boa. Isso é que é importante. Agora vamos voltar aqui para a nossa vidinha no município. Depois de você ter andado os 92 municípios, vamos voltar aqui. Você conhece muito bem o que é a Câmara Municipal. Você esteve lá 10 anos, presidiu por 4 anos, você conhece como ela funciona, conhece muito bem. Eu pergunto, você, de alguma forma, você tem acompanhado o trabalho da atual legislatura? Modesto, eu tenho acompanhado o trabalho de alguns vereadores. Eu vejo... Jamais eu vou vir aqui fazer crítica, né, porque eu sei exatamente o papel fundamental do vereador, mas eu acho que, tipo assim, eu sou até suspeito em falar, mas eu tenho que falar. Eu acho que, ultimamente, o nível de debate na Câmara, né, de proposições na Câmara, não sei se eu estou enganado, mas me parece que isso abaixou muito. Um período que a gente teve lá, a gente tinha alguns vereadores, alguns parlamentares que tinham sempre proposituras importantes para o município e um debate salutar. Hoje, às vezes, eu acompanho um pouco, vejo alguns discursos que não consigo nem chegar ao final, né, porque eu vejo que não vai chegar a lugar nenhum. Tem discurso de vereador que não chega a lugar nenhum. Porque eu já passei por lá e sei que aquilo ali, fala na tribuna é muito fácil. Né? Você subir lá e criticar, e gritar, e apresentar dali, apresentar daqui. Mas proposições para que realmente venham ser fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa cidade, poucos que às vezes fazem. A gente costuma dizer que falar até papagaio fala, né? Exatamente. Isso aí eu concordo com você, e você, claro.
Eu não tenho tido muito estômago para ver a Câmara Municipal atualmente, não. Nós temos alguns vereadores ali, vereadoras que, pelo amor de Deus, a gente vê vereador adjetivando. Um deles, eu tenho que falar, fazer o quê? Marcinho, fica difícil você adjetivando de forma pejorativa, né, o chefe do executivo. Critique-o, mas adjetivar fica muito feio. A gente vê isso não é legal. Você fica, leva a mão, não, eu tenho que falar. Então, tem vereadores ali, é difícil, né? Não é só ele não, tem outros vereadores também. Mas ele eu estou falando porque eu tenho um carinho por ele, já veio várias vezes aqui. Então, eu gostaria que você retornasse aqui, mas você tem que mudar seu discurso, porque assim fica difícil. Modesto, eu acho que a gente fazer uma oposição, você ser oposição a um governo, isso tem que existir. A casa legislativa, ela é feita de situação e de oposição, né? Agora, uma coisa é você fazer uma oposição ao governo, outra coisa é você usar palavras de baixo escalão para você atingir a vida da pessoa, porque eu sempre disse o seguinte, Modesto, você está ali como vereador, ou você está lá como prefeito, ou secretário, ocupando um cargo naquele momento, mas aquilo é um momento, é momentâneo. Fora disso ali, você é um pai de família, você é um chefe de família, você tem teu filho, você tem a tua esposa, você tem pai, você tem mãe, e muitas das vezes aquela pessoa está lá em casa assistindo uma entrevista, um programa, e um colega seu, um vereador que foi eleito igual você, teve voto popular igual você, e a pessoa se dirige a ele, ou até mesmo ao prefeito, com umas palavras terríveis, de baixo escalão, pode dizer assim, de palavras de baixo escalão, ofendendo a moral, a íntegra da pessoa. E isso ali, você imagina um filho teu em casa ouvindo uma entrevista, você imagina uma esposa sua ouvindo uma entrevista, um pai, uma mãe seu, isso é muito chato. Então, eu posso ser oposição ao governo, até um outro parlamentar, mas eu tenho que ter maneiras de me expressar. É a famosa empatia, né? Empatia. Você não pode fazer com o outro aquilo que você não quer que faça contigo. Duvido que quem está ofendendo alguém ficará satisfeito em ser ofendido, em saber que uma esposa, uma mãe, um filho, uma filha estão assistindo em casa, ele ser ofendido. Que hoje não tem jeito. Mesmo que a pessoa não assista TV Câmara, está logo nas redes sociais. No momento seguinte está no YouTube, está na rede social, então todo mundo vê aquilo ali. Então eu acho que... Você sabe que notícia ruim voa que é uma beleza, né? Exatamente. Tem uma turma que adora ver, né? Esse programa da tarde da TV, né? Esses Cidades Alerta da Vida, né? O pessoal gosta de ver. Né? Mas e o pessoal às vezes gosta de polêmica. Gosta de ver... Eu nunca fui polêmico, Modesto. Durante o meu momento ali, se você fizer uma retrospectivas aí e pegar os vídeos de discurso meu na Câmara, as minhas falas na Câmara, foi raro o momento que às vezes eu me excedi um pouco para falar. Sempre tive muita calma, muita tranquilidade. Eu costumo dizer que às vezes um silêncio é o amadurecimento da palavra. É verdade. Então, às vezes, eu preferia ficar em silêncio do que abrir a boca para falar besteira. E em muitos momentos você vê discursos, às vezes, de vereadores, né, que entra por um caminho sem volta. Fala, depois vai ver que falou um monte de besteira sem necessidade. E aquilo não gera fruto. Não gera, porque não. eu acho que tudo aquilo que você... Não gera nem voto para ele no futuro, não nem gera. para ela. Quem comporta assim, não, no fundo, na hora de votar... Quem achou graça, assim, eu não voto nesse não, que só sabe falar. O que acontece? Você tem que pensar que é o seguinte, eu estou fazendo isso aqui, mas eu tenho certeza do resultado disso aqui. Eu estou semeando, eu estou plantando isso aqui, lá na frente tem uma boa colheita. É bíblico. Exatamente. Você colhe o que planta. Isso aí. Né? A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Verdade. Vamos agora falar, você passou por vários prefeitos, você está acompanhando de longe, você deve estar acompanhando o governo Johnny Maio, está aí prestes a completar a metade do seu mandato. O que você avalia? Modesto, eu gosto de ser bem claro, né? Ser verdade, eu tive a oportunidade de ter um mandato de vereador junto com o Johnny, ele vereador, né? E vou ser bem sincero, quando o Johnny foi eleito prefeito da cidade, naquele momento, eu pensei comigo e até comentei com algumas pessoas. Acho que vai ser um fracasso.
um tiro no pé. Porque se ele continuasse com aquele discurso, com o discurso dele de vereador lá na Câmara, continuasse com aquele discurso, pensando que ser prefeito seria daquela maneira, eu tenho certeza de que as coisas iam dar totalmente errado. Mas, hoje eu tenho que dizer o seguinte, o Johnny amadureceu muito, eu acho que ele deve ter olhado, né, que o lado de lá é diferente de estar do lado de cá, e hoje eu tenho certeza que as intenções dele são das melhores possíveis, e eu vejo hoje o prefeito Johnny com bons olhos. Sinceramente, vejo o prefeito Johnny com bons olhos. Acho que ele está fazendo um trabalho que, dentro do possível, é muito bom na cidade. Primeira coisa que eu quero aqui fazer um elogio é a questão da parceria do prefeito Johnny com o governo do estado. Você sabe que nós tivemos a saudade mesmo, era o zero vezes brigar com o governador. Exatamente. Não conseguia nada. Não conseguia nada. Então, o Johnny ele teve essa habilidade de hoje ter uma parceria muito boa com o governo do estado, e isso está sendo o quê? Isso está sendo excelente para a nossa cidade. Está sendo excelente para a nossa cidade. E aí eu acredito que, tipo assim, falha no governo, o Modesto, sempre tem. Todo governo tem uma parte que acerta, tem outra parte que erra, algumas coisas que ele ainda precisa aí, corrigir, mas eu tenho certeza também que ele tem pessoas muito competentes, tem pessoas que precisam ser mudadas no governo dele. Eu não vou aqui entrar em detalhe e dizer, a pasta tal, mas a gente está de fora e fico vendo algumas críticas, né, construtivas de alguém, e realmente a gente vê que tem falha em alguns setores, que é fácil, é só trocar a peça, botar uma peça certa no local certo, mas ele também tem pessoas competentes dentro do governo. E eu não posso deixar aqui de maneira nenhuma de dizer que o governo Johnny Maico teve um ganho muito grande, Modesto, teve um ganho muito, muito grande de uma pessoa que ele botou num ponto-chave no governo dele. Secretaria de Governo, o Johnny Maico tem uma pessoa chamada Dr. Rodrigo Ascoles. Dr. Rodrigo Ascoles foi procurador, quando eu fui presidente da Câmara, ele foi meu procurador na Câmara. Lógico que eu estou falando isso, que pode ser até meu amigo pessoal, né, mas é um cara competente. E eu tenho certeza que quando o prefeito Johnny convidou o Dr. Rodrigo Ascoles e ele aceitou assumir a Secretaria de Governo, ele teve um ganho muito grande. Inúmeras questões que estavam embaraçadas no governo, e o Dr. Rodrigo conseguiu fazer com que as coisas acontecessem. Então é isso que o governo sempre tem que olhar, botar as pessoas certas no lugar certo. Eu fico aqui, o meu reconhecimento, acho que o prefeito Johnny está sendo um bom prefeito no momento, está cuidando da cidade da maneira que é possível cuidar, e se ele continuar no ritmo que está, a cidade tende a crescer, tende a melhorar, né, sem dúvida. Um camarada sério, um camarada inteligente, eu acho que ele tem tudo para fazer aí ainda um restante de mandato muito, muito positivo para a nossa cidade. Eu penso igual a você. Eu não votei nele e uma das razões foi o comportamento dele na Câmara Municipal. Eu não sou contra a oposição, mas eu não gostava do discurso dele na Câmara. E quando ele foi eleito, eu falei, meu Deus do céu, um desastre para a nossa cidade. Um desastre para a nossa cidade. E a gente já está saindo de um governo ruim. Exatamente. Pelo jeito vamos ter um segundo governo ruim. Mas eis que ele vem me surpreendendo agradavelmente. Eu fiquei surpreso com o jeito dele administrar a cidade. Tá? Eu sei que ele leva vantagem, que a comparação anterior facilita. Facilita. Mas ele tem demonstrado uma série de valores. Um deles, ele conversa com a população, ele não se esconde. Não tem um problema, ele não se esconde, ele vai. Você chama ele no programa, ele vai aqui, vai ali. Se cair uma barreira aqui, ele está lá. Exatamente. Ele procura, então, ele dá a cara a tapa. Eu estou vendo o prefeito Johnny muito presente. Muito presente em todos os lugares. Você vê ele em todo evento, ele vai, porque isso aí eu sempre, Modesto, enquanto tive vereador, eu sempre procurei ser parceiro dos prefeitos, ser parceiro, e eu cobrava isso muito dos prefeitos. O prefeito tem que estar em tal lugar, o senhor vai lá e mostra, fala para a população que isso dá para fazer, porque é fácil, Modesto, é só jogar limpo, falar a verdade.
Você pessoa que é isso, que é um carinho você chega e consideração. Você chega no lugar, olha, essa situação eu não consigo resolver hoje. Fala que não consegue. Agora você não pode se omitir, se esconder e ficar empurrando com a barriga ali, jogando o problema para lá. Eu, semana passada, eu nem fui, porque eu tinha um compromisso na entidade que eu participava. Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos lá na Câmara Municipal uma homenagem à Sociedade Esportiva Friburguense. Eu até ia porque eu gosto muito da CEF, fui presidente da CEF, o prefeito estava lá, reconhecendo que é uma entidade que tem 101 anos. Isso é importante. Importante. Mas nós estamos chegando nos últimos 5 minutos, tá? E vamos falar agora de algo, você já tem uma dica, mas vamos ser mais positivos. Que eu falo aqui, por fim, mas não menos importante, você continua afiliado a algum partido? Eu ainda estou filiado a um partido, mas praticamente desfiliado. Eu só não assinei ainda a minha saída, né? Estou praticamente fora do partido que eu concorri às eleições. Você concorreu pelo Cidadania? Pelo Cidadania, né? É um partido que eu já vou dizer que eu não vou ficar no Cidadania. E você já tem ideia... Outra coisa, primeiro, antes de pensar em algum partido, você pensa em retornar à vida pública, concorrer a algum cargo eletivo, por exemplo, agora em 2024? Com certeza, eu, estando filiado a um partido, eu devo concorrer a alguma coisa. Eu devo colocar meu nome, né? Provavelmente não concorro mais para vereador. Quero deixar bem claro aqui isso, provavelmente. Né? Isso você está dizendo, então, que provavelmente, então, você pretende ser candidato a prefeito ou a vice, né? Porque são os dois cargos que sobram, né? Vamos ver, né? O que vai acontecer nessa trajetória. Eu recebi um convite a nível de Estado para que eu me filiasse ao PL. A federal. E hoje eu... Que é o partido do governador. Falar a verdade, é o partido que eu me identifico hoje, né, pelas propostas, né? Eu posso dizer assim que já deveria estar com o meu pé lá, né? Ou seja, você está na porta do partido. Na porta do partido, né? Mas isso vai ter que vir para a executiva municipal, que hoje eu nem sei como é que está aqui, né? O PL eu não sei como é que está aqui, mas é o partido do presidente atual, né? O partido do governador, partido dos deputados que eu apoiei. É o partido que digamos, tem a maior bancada, que terá a maior bancada na Câmara Federal. Exatamente. Na Assembleia do Estado também no elegeu Estado, um número muito elevado de deputados. Seja, querendo ou não, gosto do senhor Lula ou não, dessa vez não vai ser igual 2003, que ele assumiu um cargo e nadou de braçada. Ele agora terá uma oposição forte, muito forte, e nós não vamos deixar de fazer mais aquele desmando que ele fez, né? Exatamente. Nós não vamos ter mais nem mensalão, nem mais petrolão. Isso aí, a esquerda festiva, bote na cabeça. Pode chamar de tudo que vocês quiserem, mas a mamata acabou. Tá Infelizmente, Modesto, eu até queria deixar bem claro aqui, por exemplo, né? Eu declarei meu voto ao Bolsonaro, botei uma placa na minha casa lá, adesivei meu carro. Não sou bolsonarista. Tá? Eu também Deixar não sou bem bolsonarista. Claro que eu não sou bolsonarista. Lula, eu só não sou Lula. Eu nunca vou me compactar com um camarada que foi condenado 3 vezes. Exatamente. E só se livrou porque ele tem um partido dentro do STF. Exatamente. Isso. Infelizmente, o STF hoje comunga com ele, né? Ele só foi candidato porque o STF e sabe lá também nos bastidores aí essa obscuro, vamos dizer assim, essa escuridão aí que paira sobre a questão das eleições. Né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E eu acho que nesse mandato ninguém vai saber. Ninguém não. Né? Do jeito que não vai saber. Infelizmente, a gente só lamenta de ter hoje um camarada que foi o mentor, vamos dizer assim, o patrocinador do maior esquema de corrupção da história do país, hoje ser o presidente da nação. Mas ele vai aprender que dessa vez ele vai ter que fazer um bom governo, porque senão ele vai ter 4 anos com muita gente no pé dele. E não adianta esses esquerdistas radicais aí ficar rotulando quem pensa diferente, eu não tenho político de estimação, não. Eu não sou bolsonarista, eu só não concordo e não concordo. É diferente entre você ter que aceitar e concordar. Apesar do senhor Alexandre de Moraes achar que se você não concorda com ele é antidemocrático, eu não sou obrigado a concordar com o Lula presidente. Sou obrigado a aceitar porque ele vai assumir. Uma coisa você confia o voto no cidadão hoje. Agora, amanhã, se ele fez a coisa errada, não tem que votar nele mais, não tem que estar do lado. Agora, essa esquerda radical é o seguinte, parece que não enxerga que o cara fez o que fez. Né? Fica defendendo o cara a vida inteira. Estamos aí no final, tá? Certamente é uma... Se Deus quiser, se eu estiver por aqui, você estará, antes das eleições de 2024, comigo, provavelmente candidato a algo, né?
Vamos ver, né, Modesto? A gente vai estar aí. Os 30 segundos para você se despedir. Primeiro eu quero, mais uma vez, te agradecer aqui o espaço da TV, do seu programa, TV Zoom, né, e agradecer aí a população que nos assiste com tanto carinho, aqueles que sempre nos encontram, né, pelas ruas aí e sempre tem aquele carinho enorme de sempre comigo. Isso eu quero agradecer. E, se Deus quiser, tenho certeza que estarei retornando aqui outras vezes que você me convidar, com o maior prazer, com a maior alegria, para a gente estar batendo esse papo bacana aqui e trazendo informações e falando aquilo que a gente sempre pensa, né, para a nossa maravilhosa cidade, a nossa Nova Friburgo. Eu agradeço ao Márcio Damasio pela disponibilidade. Eu liguei para ele logo, ele se colocou, se prontificou, como ele sempre fez, né? Quando ele estava com o mandato lá, presidente da Câmara, eu sempre convidava, ele nunca disse não ao Pensão Nova Friburgo. É por essas razões que ele está retornando com essa série Por Onde Anda. Isso é uma forma de eu te dizer obrigado por, enquanto você esteve no mandato, você nunca fechou as portas do Pensando. Então não tem por que fechar agora para você. Agradeço ao Marconinho lá em cima, sempre gente boa me ajudando, e principalmente a vocês que estão do outro lado da telinha, tá? E espero que entenda o nosso desabafo aqui. Eu não tenho nada contra quem não é radical. Tá? Agora, quem é radical e tapa os olhos para não enxergar, é igual a mesma coisa. Eu também não sou radical de direita, não. Eu sei que o governo Bolsonaro teve muito erro, mas também sei que o governo Lula também teve muito erro, tá bom? É só a gente enxergar os dois lados, tá bom? Uma boa noite a todos.